Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Efésios 2, de 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos que vós outrora, erais gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Amém? Compartilho com você essa palavra que é linda, na qual o Senhor vai nos falar de um só povo em Cristo Jesus. Na verdade, um só povo, não dois, não três, não quatro, mostrando que o Senhor, Ele quebrou as barreiras da separação, da divisão, e daqui chega o texto usar a palavra inimizade. Eu não sei quantos aqui têm inimigos. Quantos aqui têm inimigos? Carnais, tá, irmão? Não estou falando de o grande inimigo espiritual. Quando eu falei isso num dos estudos, o irmão disse que meu inimigo é o diabo. Não, eu sei, ele é o nosso inimigo. Querido, eu não sei quantos aqui têm alguma inimizade, mas na verdade o Senhor veio desfazer, quebrar as inimizades, quebrar as separações, as divisões, quebrar a ideia de superioridade, tá? O Senhor Jesus veio quebrar, tirar aquela ideia de superioridade. Infelizmente, existe uma verdade que ronda os arraiais dos crentes, dos evangélicos. Sabe qual? É aquele de pensar que porque aceitamos Jesus, recebemos Jesus no nosso coração, nós somos superiores às pessoas. Existe essa ideia errônea, e eu não sei quantos aqui têm essa ideia, de que eu aceitei Jesus, eu sou superior. Não existe esse negócio, sabia, irmãos? Sabia que não existe esse negócio? Você aceitou Jesus? Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Marcão. Aceitou Jesus? Amém. Talvez você esteja em alguma vantagem, mas é possível que você tenha aceitado Jesus, esteja caminhando na igreja há muitos anos e ainda esteja em desvantagem com relação àquela pessoa que nunca tomou uma decisão para aceitar Jesus. Por quê?
Porque na verdade aquela pessoa que aceita Jesus, ela se torna guardiã da palavra. E aí ela tem o dever e a responsabilidade de zelar pela palavra, pelo bom testemunho do Senhor, pela palavra. E boa parte de nós, queridos, toma aquela atitude de aceitar Jesus, vai lá na frente da igreja, num evento e tal, e toma uma decisão e dá alguns passos, e na verdade, irmãos, acaba se constituindo vergonha e tropeço. Isso é sério. Amém? Estão entendendo? Diz amém. Pois é, o teu testemunho diz muito, tá? Tua vida conta muito. Tua maneira de se conduzir aí na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, diz muito de você. E nós somos cobrados. Então aquela pessoa que tomou a decisão, eu aceitei Jesus, eu sou crente, tem que vigiar ainda mais. Infelizmente tem-se aquela ideia de superioridade. Eu aceitei Jesus, eu estou melhor do que aquela pessoa que está no mundo. Eu diria, corremos o risco de estarmos piores, porque a quem muito Deus deu, muito será cobrado. Vou repetir, a quem Deus deu muito, muito será cobrado. Lembra lá a parábola dos talentos? Resume o que eu quero dizer. Então você precisa prestar muita atenção. E esse texto aqui vem nos falar sobre o Senhor quebrar barreiras, e muitas barreiras, entre elas a barreira da inimizade, e quebrando de nós e arrancando de nós também aquela ideia errônea de achar somos os melhores, somos superiores. Há 2 semanas atrás, o Senhor me mandou falar aqui na igreja sobre o bom samaritano. E eu disse para a igreja, Samaria é o lugar que era necessário passar para ir de Jericó ao templo, era necessário passar por Samaria. Mas como Samaria era um lugar que há muitos anos havia sido dominado por pessoas incrédulas, então lá havia um misticismo terrível, uma mistura de deuses, de influências na adoração, e aquilo fazia com que Israel tivesse repulsa. Israel não queria conviver com os samaritanos, porque o povo de Samaria adorava outros deuses. Assim somos muitos de nós. Dizemos que somos crentes e que só adoramos a Deus e que não pode escutar aquela música, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Apegamos em algumas regras e esquecemos das regras mais fundamentais e acabamos conduzindo a nossa vida, uma vida que envergonha. Era assim o povo judeu com relação a Samaria. Samaria tinha muitos deuses e misturava ainda a adoração a outros deuses com a adoração ao Deus de Israel. E isso desagradava aos mestres da lei, aos sacerdotes, ao povo de Israel. Por isso eles tinham dificuldade de relacionamento. E quando Jesus vai falar aquela parábola do bom samaritano, contar aquela história do bom samaritano, aquilo é uma pancada, é uma cacetada. Porque Jesus está falando para um sacerdote, está falando de um sacerdote, de um levita, que passaram e viram um homem no caminho que havia sido roubado, espancado, e esse sacerdote e esse levita passou e não deu a devida intenção. E quem parou para cuidar daquele homem que havia sido assaltado, roubado, foi exatamente um samaritano. Por isso que é a história do bom samaritano. Você sabe que tem muita gente que pensa que o bom samaritano, adivinha quem é? Boa parte das pessoas pensam que na história o bom samaritano era quem? Hein? Era o camarada caído. Mas na verdade, se você ler devagarinho, você vai ver lá. Passou um sacerdote, desviou do caminho de onde estava o rapaz caído, machucado. Passou um levita, desviou. Aí veio um samaritano. Então, Samaria era um lugar de repulsa. Na verdade,
Jesus usou o exemplo de alguém rejeitado que foi um instrumento de Deus. E esse texto, outra vez, o Senhor vai nos falar com relação à ideia errônea de achar que somos melhores, que somos superiores. Gostaria que você pensasse aí do teu lado, quem está sentado do teu lado, e que você começasse a pensar que você não é em nada superior a essa pessoa. Gostaria que você fizesse esse exercício. Você em nada é superior a esta pessoa que está do teu lado, ou atrás, ou na frente. Que em nada você é superior a mim. E que em nada eu sou superior a você. É necessário cultivar na nossa mente os princípios que a Bíblia Sagrada dizem para nós. Aliás, o que é a Bíblia Sagrada para você? Para e pensa. O que é a Bíblia Sagrada para você? Já parou para pensar? Hein? O que é a Bíblia para você? Essa semana eu estive pensando, o que é a Bíblia? Eu tive uma resposta. Eu fiquei pasmado, meu Deus. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, eu vou dividi-la para te falar assim rapidamente, em duas Bíblias, vamos chamar assim. E é da gente de pasmar quando você vai pensar na autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Todos aqui sabem o que é a Torá, não sabe? Hein? Já ouviu dizer o que é a Torá? A Torá, né, é o livro de Israel, o livro da lei. Em outras palavras, é o Pentateuco. Eles são apegados a este livro, seguram esse livro de todas as formas, zelam por ele, têm o maior cuidado na leitura, no estudo e no zelo pela letra que está aqui. E na verdade, a minha Bíblia e a sua tem este livro nele. Um livro que datam lá os manuscritos, alguns dos mais antigos, de manuscritos, de escritas de 1000 anos antes de Cristo. Olha lá, Torá, os 5 livros da lei. Quais são os 5 livros da lei? Vamos lá. Isso, a Torá, é o livro de Israel, é o livro da lei, é o Pentateuco. A minha Bíblia e a sua tem. E os originais datam lá, dos escritos, sejam eles cópias, não importa, de 1000 anos antes de Cristo. Então quer dizer que a minha Bíblia tem autoridade demais, que é um livro antiguíssimo, de 1000 anos antes de Cristo. E aí eu já pulo para o Novo Testamento, eu não vou passar pelos Salmos, não vou passar pelos profetas maiores, profetas menores, nada disso, vou pular para o Novo Testamento. E aí você vai dar uma pesquisada lá, os escritos do Novo Testamento datam mais ou menos do ano 40 depois de Cristo. Então se você pegar 2018 menos 40, vai dar quanto? Mais ou menos. Calculadora. Hein? 2018 nós estamos nele, menos 40, 38, 40. Isso, eu arredondei para 1980, igual o irmão Jonas. Então, querido, eu tenho aqui um papel na mão, presta atenção, querido, porque eu estou entrando com você nos princípios da Bíblia, nas instruções da Bíblia, para te mostrar que eu acabei de ler algo que é instrutivo e que é um livro confiável. A Torá, 1000 anos antes de Cristo, data-se alguns escritos que eles encontraram. E o Novo Testamento, 40 depois de Cristo. Então, o Novo Testamento, um livro que a gente pode dizer que tem 1980 anos. Então, meu camarada, se você for um pouquinho inteligente, falando de inteligência, não estou falando de espiritualidade, você vai acreditar num livro desse que prevalece. Um livro de 1000 anos antes de Cristo e um livro de 1980 anos. Você pensa, peraí, esse livrinho é bom, hein? Você sabia que os livros que eu estudei na minha adolescência, por exemplo, juventude, já nem existe mais? Tá? Tinha uns livros de literatura que a gente era obrigado a ler. Eu tinha pavor daqueles livros. Era O Caso da Borboleta Tíria. Quem já viu esse livro? Ah, tem alguém que viu? Tem. Tinha outro também,
Oh meu Deus, como é que era o outro que eu gostava de ler? Eu li, terminava e li outra vez, É a literatura da época, você nem sabe, tá vendo? Só uma irmã, duas pessoas levantaram a mãozinha. E o que você me diz de um livro então, de mais de 1000 anos atrás? Aliás, desculpa, mais de 1000 anos antes de Cristo. E o outro de 1980 anos. Qualquer ser humano que raciocina um pouquinho, vai pensar, peraí, esse livro tem algo nele. Você acha que esse livro tem algo nele? Para e pensa. Se o livrinho que eu estudei na década de 80, ninguém nem sabe que existia, e esse livro prevalece, quantos aqui leem a Bíblia uma vez ao dia, nem que seja um pouquinho? Poucos leem, não muito, menos da metade. Encara esse livro como um livro diferente, um livro estranho, um livro que prevalece, um livro que desperta um amor por ele, fora do comum, mas um livro também que as pessoas têm um ódio dele e querem queimá-lo, acabar com ele, tirá-lo da nossa mente de todas as maneiras. Vocês já notaram? Brasil então teve uma luta ferrenha esses últimos anos contra a Bíblia, querendo tirá-la da nossa cabeça, deturpá-la. Então, querido, o que é a Bíblia para você? Eu estou te dizendo. Um livro, para mim, eu pensando, a Bíblia é um livro de tanta autoridade, que ele traz a Torá, traz o Torá, que é o livro da lei, os livros da lei, o Pentateuco, que data de 1000 anos antes de Cristo, e traz, eu pulei, como eu disse, para o Novo Testamento, que traz escritos que datam do ano 40 depois de Cristo, mais ou menos 40, isso daria mais ou menos 1980 anos que prevalece, e até hoje eu vejo as letras deste livro, quando eu as uso com graça na vida de uma pessoa, essas pessoas são transformadas. Eu vejo hoje, nós vimos testemunho aqui hoje de manhã no batismo, de que este livro, as letras deste livro, quando usadas no momento certo e dirigidas pelo Senhor, essa palavra de 1980 anos que foram escritas, elas exercem um poder, uma autoridade sobre a vida, que a pessoa larga a vida de pecado, larga as coisas e voltam e correm para os pés do Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém ou não? Vocês ouviram isso hoje, quem veio, e nós estamos ouvindo, estamos rodeados de testemunho. Se você cutucar o irmão do lado aí, o irmão, a Bíblia fez algo na tua vida? Certamente ele vai dizer que fez. Então, meu irmão, eu trago para você esta reflexão dentro da palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia é uma autoridade inegável. Cientificamente é um livro que os estudiosos jamais vão negar, antigo, mas que exerce uma influência muito grande sobre as culturas, e sobre a nossa cultura então, que se diz cristã, ela deveria exercer ainda muito mais influência, por causa da sua autoridade. A palavra de Deus deve ser a autoridade na minha vida e na sua vida, e toda vez que nós submetemos nossas vidas aos princípios da palavra de Deus, nós vamos colher frutos maravilhosos, que o Senhor cuida para que a Bíblia, para que a palavra dele prospere naquilo que ela foi enviada, ou seja, para que ela surta o efeito para o qual o Senhor mandou e inspirou para que aqueles homens e mulheres escrevessem. Então o propósito de Deus, quando Ele inspirou os homens e mulheres para escrever, vai funcionar na minha vida e na sua. Amém, querido? E eu trago para você um pequeno detalhe nessa noite, que muitos de nós às vezes não têm noção do que nós somos em Cristo Jesus. Nós não buscamos saber, não buscamos conhecer o que Jesus preparou, o que Ele tem para nós. E nós acabamos de ver nesse texto, entre muitas coisas, este livro dizendo para nós que nós podemos vencer as barreiras do preconceito e vencer as barreiras da separação. Preconceito, porque muitos de nós têm ideias preconcebidas, ou seja, ideias inventadas antes mesmo de conhecermos a realidade, ideias que nós temos com relação às pessoas e que muitas delas impedem dessas pessoas alcançarem a graça do Senhor Jesus.
Muitos de nós achamos que certas pessoas estão prontas para Jesus, outras não. Muitos de nós achamos que certas pessoas estão prontas para Cristo, que outras não. Muitos de nós achamos que certas pessoas vão ser salvas, outras não. E muitos de nós acham que tem irmão que vai para o inferno e que tem irmão que vai para o céu. Isso é ideia preconcebida. Ninguém pode dizer quem vai para o céu e quem não vai. Concorda? Diz amém. Se tem alguém que pode dizer, parabéns, tu estás na frente de muita gente. E eu tenho medo de que você não pense que esteja na frente de Deus. Você sabia? A gente julga segundo a aparência, mas Deus julga segundo o coração. Podemos viver debaixo do mesmo teto e achar que nós estamos muito bem espiritualmente, quando na verdade talvez nós estejamos muito mal. Quando a graça de Deus alcançou aquele bandido na cruz, que estava lá crucificado ao lado de Jesus, esta lição devemos guardá-la na nossa mente e no nosso coração. Existe algo em Deus chamado misericórdia, e você precisa o tempo todo pensar: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém, igreja? Aquele jovem na cruz, aquele rapaz ali, é o exemplo da misericórdia. Aquele rapaz fugiu todos os padrões de santidade, de vida reta, que nós achamos que vai levar alguém para o céu. Rapaz, a Bíblia não diz que ele frequentava a sinagoga, não diz que ele era batizado, não diz que aquele rapaz tinha bom testemunho, não diz que aquele rapaz era um bom, muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele era um rapaz, um bandido, um criminoso, estava sendo crucificado com Jesus. O rapaz não fez nada aos olhos dos homens por merecer estar no paraíso com o Senhor. No entanto, queridos, ele abriu sua boca, reconheceu sua miséria e reconheceu o senhorio, a autoridade de Jesus, quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu já disse para você, quando aquele rapaz virou para Jesus e falou: ô Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava primeiro admitindo que Jesus não era um qualquer, e que muito menos Jesus ia morrer naquela cruz. Então ele estava reconhecendo coisas que pode ser que tem gente aqui nesta noite que ainda não conseguiu ver em Jesus. Aquele rapaz, quando olhou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele estava dizendo: Jesus, o Senhor não vai morrer nessa cruz, o Senhor vai reinar, o Senhor vai assumir um reino, e eu te peço, quando o Senhor assumir este reino, lembra-te de mim. E ele então reconheceu que Jesus não ia ficar morto, muito pelo contrário, que ele ia ser rei, ele ia dominar. E eu pergunto: quantos aqui nesta noite, do fundo da tua alma, reconhece que Jesus não está morto e reconhece que Jesus é rei, de fato? Então você vê que aquele rapaz estava em vantagem com relação a muitos de nós. Claro que eu não quero te causar constrangimento, mas que bom seria, né, se você tivesse a coragem de falar: pastor, igreja, ore por mim, porque eu sou pior do que aquele bandido na cruz. Eu não reconheço, eu não aceito que Jesus ressuscitou nada daquela cruz. Eu não aceito, como é que eu digo? Eu não reconheço que Jesus saiu daquele túmulo. Eu não reconheço que ele subiu para o céu. Igreja, ora por mim, porque eu não reconheço nem que ele é rei. Então, querido, você precisa ser sincero contigo mesmo agora. Lembra que eu comecei dizendo que nós temos essa ideia de achar que somos melhores do que aqueles que estão lá agora no boteco, na cachaça, na adultério, na prostituição, e quando às vezes podemos estar piores. Eu disse podemos estar piores, porque aquele não crê em nada, e muitos de nós acham que crê e não crê. Qual que você acha que é pior? Ter certeza que não crê, ou achar que crê e não crê? Vou repetir. O que você acha pior? Ter certeza que não crê no Senhor, ou achar que crê e não crê? Qual que é melhor, a primeira ou a segunda opção? A primeira é ter certeza que não crê no Senhor.
A segunda opção que eu digo é achar que crê e não crê. Qual que é melhor, a primeira ou a segunda opção? Primeira ou a segunda? É a primeira. É melhor você ter a santa convicção, eu não creio em nada, do que você estar aqui nesta noite achando que crê e não crê. Vai perder teu tempo. Está vendo como é que é necessário, querido? Conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como autoridade, como um livro confiável, e praticar suas lições, para que a tua vida se enquadre nos princípios da palavra do Senhor, para que você possa crer de fato no Jesus, no Cristo ressurreto, no Cristo vivo, e colocar a tua vida no altar do Senhor, e deixar o Senhor te conduzir, e você viver em vitória, e alcançar a graça do Senhor, do que continuar, querido, achando que crê, quando não crê. Veja bem, trago para você esse texto que vai dizer: portanto, lembrai-vos, olha o que a palavra está dizendo, lembrai-vos que vós outrora eres gentios por nascimento, chamados de circuncisão, pelos que no corpo se chama circuncisão, feita pela mão de homens, diz a palavra. Isso aqui nada mais é do que o Espírito Santo de Deus falando para o povo gentio, o povo que não era descendente de Abraão, da genética de Abraão. Está dizendo para eles: olha, vocês, lembra que vocês eram gentios de nascimento, não eram filhos genéticos de Abraão, né? Chamados incircuncisão, pelos que de corpo se chamam circuncisão, aqueles que têm na verdade a genética de Abraão e eram circuncidados, porém uma circuncisão feita pelos homens, carnal, foi lá cortado o prepúcio, aquilo ali dizia que você tinha aliança com Abraão. Está falando aqui direto para este povo. E olhe que Israel era um povo que achava que era superior aos outros, porque eram descendentes de Abraão e tinham a aliança no seu corpo. Por isso que eu digo, existe a ideia errônea nossa de crente que acha que é superior. E eu tenho muito medo quando a gente começa a achar que é superior. Nós não somos superiores. É por isso que nós ignoramos as pessoas que mais precisam de Jesus. A gente ignora as pessoas que mais precisam de Jesus, que a gente acha que é melhor. A gente não consegue conversar com a pessoa muito mal arrumada, suja na rua e de qualquer maneira. Nós não conseguimos abordar um bêbado, um drogado. Nós não conseguimos abordar um adúltero, um prostituto, uma prostituta. A gente não aborda, a gente foge delas. Não é tanto pelo medo da violência. A gente foge porque a gente acha que é melhor e que eles são insignificantes. Por isso esse texto vai dizendo, depois vai dizer para nós que fora de Cristo, nós estamos fora da comunidade de Israel. Fora de Cristo você está fora da comunidade de Israel. Olha o que diz, que naquele tempo estavas sem Cristo, portanto, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, queridos, sem Cristo nós estamos fora da comunidade de Israel. E eu te disse logo um tempo atrás aí, você crê de fato em Cristo? Responde para você mesmo. Você crê mesmo que Cristo está vivo à destra de Deus Pai? Você crê? Se você não crê, você agarra aqui. Você está fora da comunidade de Israel. É o que eu digo. Já imaginou, querido, que a gente morrer crendo piamente que está indo para o céu? E quando você ficar todo empolgado, quando você acordar naquele céu, como é que é o céu para você? O céu para você é igual aquele do desenho animado, aquele céu que você olha, você não vê cá, você não vê nada, você vê só nuvem, e a pessoa anda flutuando naquela nuvem, e depois aparece aqueles anjinhos, cabelinho tudo enroladinho e tal, não é? Parece o São Pedro, mais um punhado de santo para te receber. Você crê no céu assim? E aí quando você chega lá, o Senhor vai e te fala: eu não te conheço. E você pensando que estava indo para a presença do Senhor, está aqui, querido. Se você não crê no Senhor, você já está fora da comunidade de Israel, que aqui está dizendo para o povo o povo da época, que Cristo é
é o que unia os gentios à aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Cristo fazendo de dois povos um só povo. E é através de Cristo que eu me torno da comunidade de Israel. É através de Cristo que eu e você temos os mesmos direitos da comunidade de Israel. Querido, é isso que eu estou trazendo para você, para que você repense tua vida, e tudo que eu desejo, a minha alma deseja, e eu penso que o Espírito de Deus deseja, o Espírito Santo de Deus deseja, é que você, nesta noite, saia daqui se posicionando e tendo essa resposta, se você faz parte da comunidade de Israel ou não, se você reconhece Cristo ressurreto ou não, se você tem essa experiência com o Senhor. E o verso 13 e o 14 vai dizer para nós o quê? Que o sangue de Jesus nos une a esta comunidade. Por quê? Porque Ele destrói a barreira da inimizade que estava no nosso meio. Qual inimizade? A inimizade é aquela: eu sou de Deus, eu não sou, sou de Israel, você não é, eu vou para o céu, você não vai, eu estou melhor do que você e você não vai. É a ideia errônea que a gente carrega. Quantos aqui, querido? Quantos aqui? Quando fica sabendo que o irmão caiu, ou que está caindo, se compadece? Quantos aqui, quando fica sabendo que o irmão está num pecado terrível, se compadece? Vai lá, faz igual o bom samaritano fez com o rapaz que estava ferido e roubado. Está vendo, querido, o quanto afastado nós estamos da comunidade de Israel? Quantos aqui, de fato, quando fica sabendo que o irmão A, que o irmão B está em pecado ou numa situação de possível pecado, se compadece, silencia-se, ora e vai lá e levanta o caído, pega o irmão machucado, cura, passa azeite, faz curativo, pega o irmão no colo, leva para o hotel, para a hospedaria, pede para cuidar, e olha, quando eu voltar eu pago o resto do que você gastar. Veja, querido, responda se você faz parte da comunidade de Israel. Quantos desta igreja você já levantou quando estava caído? Qual a tua resposta? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ou nenhum? Eu não quero ser mau e te perguntar: quantos que você já derrubou e já meteu no mundo? Eu não quero ser mau e te perguntar. Hã? A gente corre o risco de morrer e a gente pegar e faz um culto fúnebre seu aqui bonito, canta aquele hino bonito, né? Aquele hino do cantor cristão que já virou hino de culto fúnebre. Tinha uns hinos que a gente cantava, era tão bonito, aquele Ao Lar Muito Feliz Lá no Céu, que eu nem gosto de cantar ele mais, eu lembro de defunto, de tanto que a gente canta aí no dia que morre alguém. Tem aquele que é o quanto mais a gente canta de velório, hein? Ao Lar Muito Feliz Lá no Céu. Como é que é mais perto que eles acabaram com aquele hino? O filme Titanic começou a acabar e nós terminamos, porque aquele filme Titanic me dá medo quando vê aqueles camaradas tocando lá e o navio tombando. Quem mais depois desse mais perto que era estar? Tem mais? A gente acabou com os hinos do cantor cristão, meu Deus. Segura na mão de misericórdia, brincando e rindo. Querido, pode ser que aconteça da gente pensar que está no caminho e não esteja. Então vou continuar dentro do texto para depois orar com você e por você. Então veja que o texto está dizendo para nós isso, 13 e 14. Pois Ele é a nossa paz. Agora porém em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue, está vendo? Porque eu disse para você que o sangue de Jesus é que nos une à comunidade de Israel. Olha agora, pois em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
Pois ele, olha, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no nosso meio, desfazendo na sua carne, desfazendo a barreira de inimizade, de separação, de divisão. Irmão, que te separa daquele irmão que está clamando e pedindo, me socorre? O que te impede de ir lá naquele irmão que está sumido, ou aquela irmã que está morrendo, e levantá-lo? Ele, o Senhor, Jesus, quebra essa barreira. É o que está dizendo aqui. Aqui estava se referindo à barreira de Israel, do povo de Israel que rejeitava os gentios. E aqui eu estou trazendo como se nós estivéssemos supostos ser Israel de Deus, e estamos tratando aqueles que estão longe de Israel, tratando aqueles que estão afastados, como dignos de morte. Tem alguém, irmão ou irmã, pare e pensa agora. Eu vou te pedir para fazer uma coisa. Tem alguém que você conhece? Eu queria que todos prestassem atenção e queria que você levantasse a mão. Tem alguém que você conhece que precisa do socorro, que está machucado, ferido, está na dor, que seja indo para o mundo ou não, mas que esteja fraco? Tem alguém do arraial de Deus que precisa, que você conhece? Levanta a mão. Ok, vários levantaram. Vamos baixar a cabeça agora todos, e nós vamos orar por essas pessoas. Baixa a tua cabeça. E se você não levantou a mão, mas sabe de alguém que precisa de socorro de Deus, vamos fazer essa dinâmica agora. Vamos orar por essa pessoa. Você não precisa falar o nome não, tá? Porque senão pode ter aí um irmão do teu lado que vai ouvir, e aí vai começar aquele negócio, oh, irmão. Não, você vai orar em silêncio, enquanto eu vou orar com você nesta hora. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti em oração aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que nós lembramos agora, pelo Teu Espírito Santo, fomos lembrados que está machucado, está machucada, está caído, está caída, está sendo esbofeteada pelo inimigo, está sendo escrava do inimigo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante do Senhor e pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia. Fazemos deste um momento de intercessão por cada uma delas. Envia o anjo do Senhor até aquela vida que nós amamos. A nossa oração, estamos quebrando pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, estamos aceitando o sacrifício de Cristo, que destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio de nós, desfazendo em sua carne, ó Jesus, toda separação, toda divisão, todo pensamento de superioridade, todo pensamento de inferioridade. Muito obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Fizemos um pequeno trabalho de levantar o caído. Eu creio na oração que nós fizemos, mas o Senhor espera de nós, além da oração, a ação. Vou concluir com você dentro desse texto. Jesus quebrou então, por meio do seu corpo, verso 15, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para ele então criar em si dos dois povos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Cristo rompendo as barreiras no coração dos homens, que na verdade a lei fazia esta separação com o povo de Israel. O Senhor Cristo Jesus quebrou aquilo, e reconciliando também pela cruz, o Senhor reconciliando os homens e fazendo dos dois um só povo. Eu não sei se você está pronto e pronta para aceitar no corpo de Cristo aquela pessoa
que você ainda duvida que possa aceitar Jesus. Vou repetir. Pergunto se você está pronto, está pronta para aceitar no corpo de Cristo aquela pessoa que você, não a palavra, você julga que não está pronta ou pronto para aceitar o Senhor. Porque nós é que pensamos assim. Sabe por que os apóstolos, todos eles morreram feio? Os apóstolos morreram feio porque Israel não conseguia aceitar o que Deus estava fazendo, o que Cristo estava fazendo através da vida daqueles homens. E o mais incrível é que o povo não fazia, mas tinha inveja dos apóstolos que faziam. E perseguiam os apóstolos e matavam os apóstolos. Vocês viram por quê? O que é que motivou as pessoas a apedrejarem Estevão, o primeiro mártir? Gente, Estevão foi apedrejado por estar cheio do Espírito Santo de Deus. O camarada estava cheio da graça de Deus. E quantos de nós, queridos, não suporta ver Deus na vida do outro? Quantos de nós não suporta ver Deus na vida do outro? Quantos de nós, lá no fundo, não quer ver o outro bem? Quantos de nós, muitas vezes, lá no fundo, ri para o outro que prospera, mas lá no fundo está queimando e se consumindo de inveja, porque o outro está prosperando? Quantos de nós ficam igualzinho o urubu, sobrevoando aquele animal que ele sentiu que vai morrer, mas não morreu ainda? Quem já viu? Já viu algum urubu sobrevoando um animal que não morreu ainda, mas sabe que vai morrer? Eu já vi. Querido, Jesus te chama para dentro do arraial de Israel, para se compadecer daquela pessoa que precisa, para ter misericórdia daquela pessoa que precisa, para não se calar mais diante do necessitado, da necessitada, para dedicar tempo em oração. Sabe aquela pessoa que você tem orado para aceitar Jesus, para reconciliar, para ser transformada? Não paga o preço por aquela vida, primeiro amando aquela vida e dizendo lá para você mesmo no teu coração que essa pessoa tem direito à salvação tanto quanto você tem, que ela merece Cristo assim como você merece, porque às vezes a gente acha que é melhor. Quantos aqui já foi pregar para alguém e foi envergonhado porque a pessoa chegou na regulagem? É assim, querido. É assim que deve ser. Creia. Desculpa, não é assim que deve ser, não. É assim que acontece muitas vezes. A gente não crê que o outro pode ter o mesmo acesso que nós temos, e perdemos na graça do Senhor. Estou chegando lá, verso 17 e 18. Cristo nos trouxe a paz, dando-nos acesso a Deus pelo Espírito. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos os povos, o povo rejeitado e o povo que não era rejeitado. Ambos os povos. Evangelizou a paz a vós que estavais longe e também aos que estavam perto, pois por ele ambos
temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você acha que é só a sua igreja que é boa, não é? Não é. A outra igreja também é boa. A outra igreja também é boa. Por isso a gente tem uma dificuldade terrível de alcançar as pessoas. Vou continuar para a gente orar. Somos, portanto, membros da família de Deus, se estamos edificados no fundamento dos apóstolos. Olha o 19 e o 20, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Paulo estava falando para um povo que queria rejeitar os estrangeiros. Paulo estava falando para um povo que queria rejeitar os estrangeiros. E pode ser que Deus esteja falando hoje aqui, outra vez através de Paulo, para um povo que também esteja lutando para não rejeitar aquela pessoa que está fora da igreja. Sabe aquela pessoa que está fora da igreja? Desviou, nunca aceitou Jesus na tua família? É dela que o Espírito Santo de Deus te fala. Você tem tido dificuldade para crer que aquela pessoa vai ser alcançada, porque você pensa que muita coisa tem que acontecer naquele coração, quando não tem que acontecer muita coisa. Não, primeiro o teu coração tem que liberar aquela pessoa. Eu vou te falar sobre o coração liberar. Eu não sei quantos aqui têm a experiência do coração, mas eu tenho experiências boas, minhas experiências boas com relação ao coração, e tenho visto muitas pessoas sofrerem porque o coração não libera perdão, por exemplo. Quando o coração da gente não libera perdão e segura, a gente sofre, é massacrado, é humilhado. Vou repetir: quando o coração da gente não libera perdão, o coração da gente é massacrado e é humilhado. Porque eu estou falando para você cujo coração impede aquela pessoa de aceitar Jesus, e você talvez nunca tenha se dado conta, mas é porque você pensa muita coisa, você pensa assim, muita coisa tem que acontecer naquela vida ainda, e Deus te diz nessa noite, não tem que acontecer muito não. A primeira que tem que acontecer é o teu coração liberar aquela pessoa para vir a Cristo do jeito que ela está. Eu tenho duas experiências do coração liberar. A primeira delas é com relação a alguém aceitar Jesus, uma família com quem eu morei. Eu orava todo dia para aquela família aceitar Jesus, orei durante 1 ano e 4 meses, e no último dia que eu chutei o balde e fiz a coisa certa, aquela família aceitou Jesus e está firme nos caminhos do Senhor. Eu orava, Deus salva, Deus salva, Deus salva, e eu comecei a acreditar que aquela família ia ser salva. Eu idealizei, eu gerei aquela família salva, e estava empolgado, e quando eles foram para a igreja eu empolguei, agora eu ganho para Jesus, e quando eu pensei que tinha ganhado, depois eles partiram para o mundo. Aquilo me deu uma raiva tão grande, uma raiva santa. Eu liberei meu coração, falei, Deus, agora é o seguinte, ó, eu tô orando demais para ser salvo, e me enrolou, eu pensei que estava salvo, agora eu sei que não está. Então Deus, ó, eu ponho nas tuas mãos, faz uma obra grande, mas do jeito do Senhor, agora eu já não peço mais nada, salva do jeito que o Senhor quiser. E ele disse, eu não devia ter deixado de ir na igreja no dia que eu orei, bravo e com raiva. Meu coração liberou aquele camarada para Deus. Eu estava segurando e retendo aquela vida, prejudicando a ação de Deus com a minha oração. Pastor, mas a gente, sim, você prejudica.
E a segunda coisa que eu senti, que o meu coração liberou, vocês viveram, foi a morte da minha mãe. Toda vez que a minha mãe adoecia, eu pagava um preço alto para Deus trazê-la de volta. Teve um dia que a minha mãe soltou fezes pela boca dentro do consultório comigo, eu, ela e o médico. E o médico falou para minha esposa: pode ir para casa que ela não passa, ela vai morrer. Eu vim para casa e outra vez eu fiz igual Moisés diante de Deus. Eu paguei um preço, não deixa minha mãe morrer. 3 dias depois minha mãe estava boa em casa. Até aquele dia que ela morreu, quando eu fui lá no hospital, no UTI, para ficar com ela. E aí que me pediram, e eu vi que a perna da minha mãe caiu, e eu falei: mãe, coloca a perna para dentro que caiu. Ela: não, minha perna está normal. Aí eu pensei: não está sentindo mais a perna. Eu peguei na perninha dela assim, conversei com ela, só: você quer que eu ponha a perna da senhora lá? Não, está normal. Aí na hora Deus tocou no meu coração: ela não está sentindo as pernas, daqui a pouco vai começar a amputar. E se você me pedir, eu não vou levá-la não. Estou contando para vocês o que aconteceu naquela sala. Aí naquela hora, eu peguei na mão, pus a perna dela no lugar, peguei na mão da minha mãe, cantei um hino que eu não me lembro qual. O Espírito Santo de Deus não me deixa lembrar, porque se eu lembrasse, eu acho que ia ser aquela murrinha toda vez que eu lembrar. Não lembro, mas lembro da oração, com a mão sentada do lado dela, com a mãozinha na mão dela. Eu falei, a minha oração foi: Deus, depois que eu cantei o tal hino que eu não lembro, eu falei: Deus, o meu coração está liberando a minha mãe para o Senhor levá-la. Se o Senhor não vai curar a minha mãe como o Senhor já curou outras vezes, se desta vez o Senhor não vai curar, eu libero a minha mãe. O meu coração está liberando. Leva a minha mãe, mas não deixa ela sofrer mais do que ela tem sofrido. Orei, isso era 10h20 da manhã. Me liberaram, eu fui embora. 17h20 mais ou menos, eu estava lá levando minhas irmãs e o meu tio, ficamos esperando embaixo. Minha mãe faleceu. Então, querido, teu coração segura, teu coração retém, e o teu coração libera. Nós não somos superiores, mas o Senhor nos permitiu autoridade para reter ou liberar. É isso que eu trouxe dentro desse texto para você. Por isso que eu fiz o culto fúnebre da minha mãe aqui, e os pastores me ofereceram ajuda. Outros pastores: você quer que a gente ajude? Eu não quero, porque eu tinha certeza do que estava acontecendo. 50% em mim estava fazendo festa, porque Deus estava dando descanso à minha mãe. 50% de mim estava morrendo, porque eu estava perdendo uma amiga. Mas o meu coração liberou uma vida. Então, querido, eu quero que você baixe a tua cabeça nessa hora, e eu quero orar com você. Não tenha superioridade, não pense em superioridade. Não pense que você está em condição melhor do que aquele parente seu, aquela parenta, aquela pessoa por quem você tem desejado tanto a que aceite ao Senhor Jesus. Mas eu queria que você viesse aqui na frente. Você que tem alguém na tua família que precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu queria que você viesse aqui para nós orarmos, para que o teu coração libere a graça de Deus naquela vida, para que aquela vida receba Jesus como Senhor e Salvador. Venha na frente, por favor. Você que deseja ardentemente que aquela pessoa lá, teu parente, não importa, ou aquela pessoa distante, aquela pessoa que você precisa, quer, e tenha ali talvez perturbado Deus demais. Talvez você tenha perturbado Deus demais. Eu vou ser sincero, o fato de eu ser uma pessoa que anota tudo, quando eu te disse que eu orei 1 ano e 4 meses, foi exatamente 1 ano e 4 meses, de que eu chutei o balde e meu coração liberou aquela vida para Deus. Aquela pessoa aceitou Jesus e foi uma coisa muito linda aquela experiência. Então eu te chamo para isso nessa hora. Outro chamado que eu quero fazer também: se você está aqui nesta noite e o teu coração precisa liberar o perdão para alguém, se você está aqui nesta noite e o teu coração precisa liberar o perdão para alguém, não tenha nenhuma vergonha, nem constrangimento de vir à frente, e nós vamos orar por você também. Se o teu coração está lá guardando algo e falta lá
algo para liberar, eu te convido também a vir. Não se preocupe, eu quero pedir que os irmãos fiquem com seus olhos fechados e nós vamos orar em nome de Jesus. A cura vai vir imediatamente na tua vida e no teu coração, eu tenho certeza. Não importa quem seja, peço que a igreja fique com os olhos fechados, porque não tenha que ter curiosidade quem vem, quem não vem. Nós estamos na presença do Senhor para orar e para interceder uns pelos outros. Você que ficou no teu banco, eu peço que você levante a mão aqui para frente e nós vamos ministrar sobre essas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado pela disposição deles em dar uma resposta imediata à voz do Teu Espírito Santo que falou com eles, Senhor. Muito obrigado. Coloco diante de Ti, Senhor, os corações que estão aqui na frente, num ato de fé, numa entrega no altar do Senhor. O altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar de apresentar o Cordeiro, de imolar o Cordeiro, é lugar de trabalho, de ação, de sacrifício, é lugar de abrir mão de coisas. Eles estão no altar, simbolicamente abrindo mão também, Senhor, de muita coisa, para pedir que o Senhor ajude-os a liberar em seus corações vidas para aceitarem ao Senhor Jesus. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, aquele amigo, aquele filho, aquela filha, aquela pessoa, Senhor, que o Senhor conhece e que precisa ser alcançada pela Tua graça. Ó Deus, eu creio na eficácia da palavra do Senhor. Eu creio que a palavra do Senhor é autoridade, porque eu tenho aqui a Torá, que foi escrita há mais de 1000 anos antes de Cristo, e o Novo Testamento, que foi escrito há mais de 1980 anos, prevalece até hoje, é eficaz, é um livro poderoso, é de poder, e retiramos da Tua palavra estas lições para estas vidas, e eu creio, lhe ajudas a liberar, meu Pai, aquela vida para aceitar Jesus assim como ela está, Senhor. Não importa se está no vício do álcool, não importa se está no vício da bebida, das drogas, não importa se os vícios são na área sexuais, não importa qual área. Ó Deus, nós estamos liberando o nosso coração aqui para que elas recebam o Senhor assim como elas estão, do jeito que elas estão, Senhor. Elas não precisam mudar mais nada, é do jeito que elas estão, Senhor. Nosso coração libera, nosso coração para de criar meios, de criar caminhos, nosso coração para de querer que seja feita da nossa vontade e libera para que seja feita a Tua vontade. Ó Deus, salva aquelas vidas, liberta aquelas vidas, ajuda a caminhar na Tua presença. E eu coloco este coração, meu Deus, que está aqui na frente e que também precisa liberar perdão. Ó Deus, ajuda a liberar perdão para aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela irmã, aquele esposo, aquela esposa, aquele parente, aquele estranho, aquele colega de escola, de trabalho, de faculdade, aquela pessoa, meu Deus, que um dia foi instrumento do inimigo para ferir, para machucar. Ajuda a liberar, ó Deus, este coração para perdoar, para a glória do Teu nome. Em nada nos sentimos superiores a elas, por isso nós nos rendemos a Ti. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, eu coloco essas vidas diante do Senhor e peço também que a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada vida, e que também a eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada vida, Deus, para poder, ó Deus, fazer a Tua vontade, unicamente a Tua vontade. Já nos sentimos um com essa pessoa, Deus, já nos sentimos um só com essa pessoa a quem nós tínhamos repulsa, a quem nós queríamos estar distantes. Agora foram quebradas as barreiras da inimizade, as barreiras da separação, e já conseguimos nos sentir uns com elas para a glória do Teu nome. Já conseguimos nos sentir adorando a Deus junto com essas pessoas, louvando e glorificando o Teu nome, porque o Senhor acabou de romper barreiras da inimizade, barreiras da separação, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, bendito é o Teu nome. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Aleluia! Vamos adorar a Deus, queridos. Adore ao Senhor.
sua vida. Que Deus fortaleça o seu coração. Obrigado, nossos visitantes. Que Deus te fortaleça, te dê uma ótima semana. Que seja uma semana muito abençoada pelo Senhor. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez por este lindo dia. Obrigado pelas atividades que nós fizemos. Agora vamos descansar. Pedimos a tua graça, teu auxílio para nós, enquanto estivermos descansando. Guarda nossos irmãos que estão em viagem. Te pedimos proteção para eles. Muito obrigado pela restauração da saúde do irmão Tiãozinho. Continua abençoando aquela vida, Pai. Muito obrigado, leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoa, te guarda a cada dia.